O Diário de Anne Frank. Anne Frank começou a escrever seu diário em 12 de junho de 1942, tendo em mente que contaria tudo a ele, chamando-o de Kitty. Dentro do diário, nos primeiros momentos, ela relata sobre assuntos felizes, como paixonites, o aniversário dela, as idas a tomar sorvete depois de um ping-pong. E dentro dessas paixonites, ela encontra Peter e ela relata muito bem todos os sentimentos que ela sentia por ela e tudo que acontecia realmente entre ele e ela. Entre a escola, que os professores chamavam ela de tagarela e entre outros. Os pais de Anne, particularmente o pai, Otto Frank, recebeu uma carta do governo anunciando que ele seria caçado para ser deportado para um campo de concentração, que era o que os nazistas faziam. Pegavam os judeus, mandavam para campo de concentração e todos morriam. É um cenário muito feio para a época. Meio de guerra e judeus sendo caçados, porque o Otto não esperava que os alemães iriam tomar a Holanda e tomaram. Foi. E o Otto não foi muito longe, então os nazistas acabaram pegando ali os Países Baixos. Entretanto, esse tal esconderijo chamaria-se Anexo Secretum. E quando eles foram se mudar, foi uma correria. Uma correria enorme. Todo mundo com um monte de roupa, com até sufocando tava, cheio de mala. E quando chegaram dentro do anexo secreto, foi uma correria, já foi uma correria pra ir. E pra consertar tudo lá, porque era uma mudança. Então, pra Anne, deve ter sido muito difícil, porque toda aquela correria toda, ela quase sem entender nada, porque não tinha muita informação. Os pais dela não deram muitas informações sobre onde ela estaria, né, no local. E também, depois que arrumaram tudo, deve ter sido muito difícil para ela. Porque, pensa, seu pai, um pai que tem uma boa estabilidade financeira e uma fortitude enorme, porque era o anexo secreto ficava nos fundos da empresa de Otto. E você sair de uma casa boa, do seu conforto, do seu lar, para ir morar com outras oito pessoas mais ou menos, com ajudantes que tinham que levar comida para você, que no caso era a família Van Pels, com todos dentro, no caso familiar, no caso citando todos aqui. Otto Frank, Edith Frank, Anne Frank, Margot Frank, Herman Van Pels, Augusto Van Pels, Peter Van Pels, Fritz Piffer e os ajudantes, que no caso são Mip Dies, Bep Vuskow, Joe Clayman, Victor Kugler, Jan Dies, e como eu já citei antes, levavam comida e necessidades. Mas você viver com outro ambiente sem ser o seu, ser de você e da sua família, normalmente leva você a emoções negativas. A Anne, que já dá um sentido de que é mimada, começa a não aceitar a comida da senhora Van Pels e ela simplesmente depois, antes ela escrevia de coisas boas e agora ela escreve de coisas para desabafar, porque acontecia tanta coisa dentro do anexo secreto que mexia com a cabeça dela. Brigas com a senhora Van Pels, que no caso era porque ela não aceitava comida a maioria das vezes. A mãe dela não aceitava ela ao mesmo tempo que aceitava a irmã dela. E tudo isso mexia com o emocional. Tudo isso mexe, na verdade, com o emocional da pessoa. E fora que você ficar em um lugar trancado por mais de 500 dias não é fácil.
Você tá refugiado de um local, você tá refugiado de uma guerra, sendo caçado. Um mal um tanto quanto pesado. E isso vem acabar quando N ela começa a lembrar de Peter. Porque quando ela começa a lembrar de Peter, ela logo em seguida, um pouco antes, ela começa a ter boas relações com a senhora Van Pels, ter boas relações com o Peter, ter boas relações com todos ali, menos a mãe dela, que a mãe dela era incompreensível com ela e ela não considera a mãe dela como uma mãe boa. E Otto Frank, pai dela, eu não chamo ela de pai. Ela inventa um apelido carinhoso pro pai dela, que é Pim. Então, nesse meio tempo, começam a roubar a empresa. E o medo deles serem descobertos é grande, totalmente grande. Então é total apavoro quando eles escutam qualquer coisa de noite. Tanto é que as noites deles ali não foram tão boas quanto esperadas. E eles têm cada momento. Tal hora eles faz isso, tal hora eles acordam. E segue isso como uma rotina. Chega uma hora que cansa a mente das pessoas. Elas querem o momento delas, só que não pode ter esse momento, pois estão refugiados. Estão simplesmente trancados em um local. E um dia eles ouvem uma mensagem radiofônica e começam a ter visão de campos de concentração. Começam a parar e pensar melhor como que tá lá fora. Pois eles ali dentro, eles simplesmente quase não sentem o ar puro de fora. Coisa que qualquer pessoa consegue hoje andar na rua. É como se fosse é como se você não tivesse liberdade de você poder andar e dão dicas para eles no caso, de documentação falsa, de quaisquer coisa, quaisquer outra coisa. Pode ser qualquer coisa. Como se fosse uma pílula mágica. Vai lá, dá uma pílula mágica e é isso. Passa o tempo e logo em 1º de agosto de 1944, a Anne dá suas últimas palavras com o livro. O livro não, com o diário, né? Na época era diário, agora é livro. É engraçado isso. Um diário virar um livro. E ela fala com ele não com tanta claridade quanto ela falava antes. Antes ela falava e tem comentários acrescentados em outros dias, depois de anos, falando que ela era muito inocente e que falava tudo pra um livro. Ela simplesmente pega esse senso de inocência e rebaixa ele. Ela relê o próprio diário que ela escreveu. Ela viu como ela pensou e vai acrescentando outros comentários logo no começo do livro. E em 8 de agosto de 1944, batem na porta. O Sr. Kugler, se não me engano, e ele está com um oficial nazista cheio de soldados e eles pegam e descobrem que ali há judeus e deportam eles para campos de concentração. Separa a família inteira, vai um para tal canto, outro para tal canto. N e sua irmã foram para Bergen-Belsen. N morreu em fevereiro de 1945 por uma doença.